Olá meninas, tudo bom? Hoje é 4 de maio de 2020, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 28º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é Pedras Vivas. O texto-chave está em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo de 1 até o 17. Bom, irmãs, nós estamos chegando na reta final do nosso propósito. Falta apenas 4 dias para terminar. Que você continue sendo edificada, que você continue recebendo a sua porção, tá bom? Eu estou com uma expectativa boa no meu coração para esse mês de maio. Eu acredito que nesse mês de maio possa vir uma luz do Senhor em relação a tudo isso que nós temos vivido. E não deu tempo de eu comentar com vocês no devocional, mas depois da Páscoa, o Senhor disse que devíamos contar 50 dias, né, que viria a festa da colheita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é o derramado do Espírito Santo. E eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho achado esses dias bem cinzentos, bem estranhos, né? E aqui também estava assim, pelo menos eu acho, né? Os dias estavam estranhos, cinzentos, sem vida. Mas ontem e sábado fez um final de semana tão maravilhoso. E não estou dizendo que é só por causa do dia, do sol normal do dia, mas eu estou sentindo que esse mês de maio o Senhor vai mover em alguma coisa devido às festas que Ele determinou, né? Então esse mês de maio é chamado mês da colheita por causa disso, por causa desses 50 dias depois da Páscoa, onde se comemora a festa da colheita, que foi o derramado do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o devocional de hoje, mas eu queria falar isso, tá bom? Então vamos lá, irmãs. Segunda-feira, novo mês. Vamos entrar naquilo que Deus tem, vamos nos encher de força, nos encher de graça, de sabedoria, de conhecimento, porque é isso que vai nos manter de pé. Bom, vamos ler o texto para a gente entender o que é pedras vivas. O Senhor nos chama a ser pedras vivas, nós somos as pedras vivas do Senhor. Quando estive em Israel, aquele país de pedra, né? Aquele lugar de pedra, tudo é feito de pedra, e para mim aquilo era pedras vivas. Eu falava, esse lugar é pedras vivas, é pedras que falam, porque quando você chega num lugar que você já lembrava da história, do que foi acontecido ali, você entendia a dimensão do que é pedra viva. O significado de pedra, irmã, pedra natural, é força, resiliência. A pedra aguenta o vento, a chuva, o frio, o calor. Ela é durável, né? Eu quero ser uma pedra útil no reino de Deus. Deus está nos chamando para sermos firmes como uma rocha. E para ser firmes como uma rocha, para sermos uma pedra viva, nós precisamos estar firmados sobre a rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então vamos ler essa palavra e receba aí do alto algo do Senhor para a sua semana, para o seu mês. 1 Pedro capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, esses 2 versículos é o versículo-chave do devocional, tá? Depois a gente volta nele, mas eu preciso ler essa continuação aqui desses versículos. Vamos lá. Versículo 6. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes,
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer a autoridade como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. Então vamos lá, irmãs. Aqui está dizendo que se nós desejarmos ardentemente o leite espiritual, no versículo 2, para nosso crescimento, nós precisamos desejar algo espiritual para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Aqui está dizendo que, chegando-vos a ele, no versículo 4, a pedra que vive foi rejeitada pelos homens. Isso é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus foi rejeitado pelos homens. Mas ele está dizendo aqui no versículo 5 que também, como vós, sois pedras vivas, sois edificado casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual de aroma agradável ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Então, irmãs, nós falamos tanto de pedra, nós mostramos foto das ruínas das casas, né? Falamos do poço que se constrói com pedra. Mas olha que interessante, então, nesses tantos dias, né, 27 dias atrás, nós falamos de edificar. Edificar, constrói isso, constrói aquilo, edifica altares, edifica celeiro, edifica quarto profético, que é construir, né, edificar. Então, aqui está falando que Deus também está trabalhando. Deus também está edificando alguma coisa. E Ele também está edificando com pedra, né? E a pedra somos nós. Então, Ele está fazendo algo com pedras e essas pedras somos nós. Porque aqui está dizendo, como pedras vivas, sois edificado. Casa espiritual. Deus fez de nós, está fazendo de nós, com essas pedras vivas que somos nós mesmos, casa espiritual, para a gente ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer um sacrifício agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos tomar posse e entender a nossa posição hoje no mundo, no reino de Deus, que somos pedras vivas. Nós somos chamados para ser edificado casa espiritual. Lembra quando Jesus dizia, meu pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho? Então, quando nós vamos entrando para aquilo que Deus quer espiritualmente, nós vamos trabalhando junto com Ele. E Jesus é a pedra base. Ela é a pedra base de tudo que Deus está edificando. Sobre as pedras vivas, né? Deus está fazendo a sua igreja. Nós vamos ler depois quando Jesus disse isso para Mateus. Vou deixar bem para o finalzinho porque eu preciso fechar com essa palavra de Mateus. E vamos então falar um pouquinho aqui, ó, que ontem, se lembra que eu disse ontem, nós terminamos no Devocional 26, nós terminamos com o versículo de
Filipenses, andai conforme o que tem recebido, e começamos ontem falando disso, e eu toco nesse assunto de novo. Então, depois que você toma posse, que você entende, eu sou uma pedra viva, Deus está me chamando para fazer parte de algo que Ele está construindo, eu quero ser uma pedra de honra, eu quero ser uma pedra útil no reino, Ele está nos lapidando, né? Nós somos uma pedra viva que está sendo lapidada a cada dia, até nos tornarmos uma pedra preciosa, porque no final de tudo, quando Deus restaurar todas as coisas, aí as coisas não vão ser mais de pedra normais, vão ser de pedra preciosa, porque as pedras preciosas foram construídas pelo Senhor, né, irmãs? Estão em lugares escondidos na terra as pedras preciosas, e assim estamos nós também. Muitas vezes o inimigo nos ataca dizendo que nós somos apenas um cascalho, né? Ah, você não vale muita coisa, não, você não vai muito longe, não. Mas, na verdade, nós somos pedra preciosa. Deus está nos lapidando. Eu já contei isso há anos atrás, aí, uns 3 anos atrás, na caminhada de oração, ou alguns devocionais eu falo isso, que quando eu tinha 10 anos, que eu fui vizinha de um casal que lapidava pedra, e isso mexeu muito comigo, e eu não sabia que Deus estava me guardando essa imagem, né, essa impressão, essa imagem que eu vi de lapidar pedra, para que eu entendesse um pouco sobre isso no futuro. Então a pedra preciosa, irmãs, quando você pega ela é uma pedra bruta, ela é uma pedra fosca, e esse homem pega essas pedras, corta no modelo que ele vai querer, cola numa estacazinha, e tem uma máquina que vai girando e ele vai lapidando, ele vai colocando e vai fazendo aquelas lapidezinhas, né? Aqueles cortes. E Deus está fazendo assim conosco. Os problemas que a gente passa na vida está nos lapidando. E eu vou falar aqui um pouquinho, está falando que nós não venhamos a ser pedras de tropeço, né? E Jesus estava dizendo, a palavra de Deus está dizendo aqui também, que aqueles que aceitam Jesus vai ser vai ser precioso para quem aceita, mas aqueles que não aceitam, que não creem, é para a própria vergonha, porque o próprio Jesus, que é uma pedra angular, que nos chama a ser pedra viva, ele se torna também uma pedra de tropeço para aqueles que não querem. E ele está dizendo aqui para que a gente, logo no comecinho, né, que a gente deixasse maldade, hipocrisia, inveja, maledicência. Está dizendo aqui também, irmã, se mantenha no exemplo, pelo seu procedimento, para que naquilo que eles falem de vocês, venham ver as boas obras que glorifiquem a Deus, no versículo 12. Sujeita, né, aos governantes, a palavra de Deus está dizendo aqui, sujeita às autoridades, pratica o bem. Olha que interessante esse versículo do 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faça emudecer a ignorância dos insensatos. Se você for uma pessoa que pratica a palavra, pratica o bem, você emudece a ignorância dos insensatos. E também está dizendo que nós somos livres, mas que não venhamos a usar essa liberdade para nos destruir. É aquilo que eu falei sempre, tem coisa que nós podemos fazer, podemos, mas se aquilo não vai trazer glória para o Senhor, se aquilo vai levar a gente a afastar do Senhor, por que fazer? Né? Por que não abrir mão para que a gente continue sendo uma pedra viva? E no versículo 9 fala, nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Deus conta conosco, irmãs, para levar a luz, para levar a palavra para o mundo, mas nós precisamos ser essa pedra viva, nós precisamos queimar. Sabe por que muitas vezes algumas pessoas, você vê a pessoa falar de Deus e aquilo não fica bonitinho, mas não vai fundo, porque não está queimando. Essa pedra viva, ela tem que queimar, ela tem que ter fogo de Deus, né? Essa pedra viva, ela tem que estar cheia da presença de Deus. Então, só dizer que serve a Deus, só dizer que fala de Deus, isso não basta, irmã. Para ser eficaz no mundo, para que a gente abale o reino das trevas, para que a gente toque o reino dos céus, nós precisamos ser pedras vivas que queima no fogo e no poder do Espírito Santo. No Espírito Santo, não, não é Espírito Santo. E aqui no versículo 10 fala assim que nós não éramos povos, mas agora sois
porque foi alcançada a misericórdia. Lembra que eu disse que Jesus veio para os judeus e os judeus não o rejeitaram, mas isso fazia parte do plano de Deus. A gente não precisa achar, nossa, que povo maldito que não aceitou o Senhor Jesus. Não, foi parte do plano de Deus, porque com a rejeição deles, Deus abriu, estendeu para que nós fôssemos povos. Então vamos ler aqui para a gente ir entrando no que Deus quer. Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16, no versículo 13 e 19, nós lemos esse versículo. Não, vamos para o 24. Primeiro deixa 16 para depois. Mateus 24. Nós lemos esse versículo há poucos dias. E é interessante como Deus sempre leva lá de novo para ter que continuar falando. Lembra quando nós falamos que Deus entrou no templo e ficou indignado como que as pessoas estavam agindo no templo? Então vamos lá, Mateus 24, no capítulo 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximando dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. O Senhor estava dizendo ali para os discípulos que ele tinha a construção do templo, né, em Israel. Esse já era o segundo templo. Já era o segundo templo? Ai, não me lembro, irmãs. Hoje eu tô sonolenta. Enfim, era o templo ali e o Senhor estava dizendo que ia chegar um tempo que aquele templo não estaria mais ali, mesmo ele sendo de pedra, mesmo ele sendo forte, não ficaria pedra sobre pedra, porque seria derribado. Irmãs, nesses dias, o Senhor está derrubando tudo que não provém realmente dele, né? Não estou dizendo que o templo não provinha dele, estou dizendo que chegou um ponto que as pessoas começaram a tirar os olhos de Deus e a colocar os olhos nas coisas humanas. E na nossa vida, muitas vezes vem algo que abala a nossa vida e a gente não está entendendo, mas é para que Deus faça a gente voltar os nossos olhos para compreendermos que nós somos pedras vivas, que nós temos que investir em coisas que permanecerão, né? Coisas que vão ser investir no reino que é eterno. Então Jesus estava trazendo uma profecia que depois iria se cumprir realmente, que o templo não estaria mais ali, e isso é um abalo muito grande, né, para a nação de Israel quando teve a destruição do templo, porque o templo era sagrado, foi a visão que Deus deu, né, para Salomão. Mas é isso, eu queria ler esse texto só para falar sobre que Deus está derrubando aquilo que não é eterno, aquilo que é pedra natural, e nós temos que começar a colocar os nossos olhos nas pedras vivas. Bom, vamos ler Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 está falando que quando Deus restaurar todas as coisas, por isso que eu li lá a destruição do templo, e agora eu vou falar de Apocalipse, porque Apocalipse está falando que quando Deus restaurar as coisas, o tema de Apocalipse 21 fala novos céus e nova terra. Eu vou ler o versículo 1. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar não existe. Eu vi também uma cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E agora eu vou para o 19. E o fundamento das muralhas dessa cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólido, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e a 12ª, que é a ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma pérola. A praça da cidade é de ouro como vidro transparente. Então, lá em Mateus, Jesus está dizendo: olha, vocês estão achando isso uma construção muito maravilhosa, muito absurda, né, por ser aqui no reino, na terra, mas vai chegar um tempo que tudo isso vai ser derrubado. E lá em Apocalipse aí ele fala da construção que ele está fazendo, né, que ele está edificando coisas com pedras
preciosa. Então, irmãs, nós somos as pedras preciosas do Senhor. Nós vamos fazer parte dessa cidade, né? Nós vamos trazer... Eu acho, sabe, irmãs, que essa lapidação, Deus sempre fala isso no meu coração, tá? Que essa lapidação é para você refletir a glória de Deus. Uma pedra bruta, quando bate uma luz, não vai refletir muita coisa, mas uma pedra preciosa, ela reflete naquela lapidaçãozinha, naquele corte, o raio que bate ali, aliás, a luz que bate vira um raiozinho, né? E vai além. Então, você imagina uma cidade cheia de pedra preciosa. A glória do Senhor vai ser resplandecente, né? A luz de tudo do Senhor ali vai resplandecer o tempo todo. E nós precisamos ser essas pedras vivas, essas pedras preciosas, deixar Deus lapidar para que a gente possa resplandecer a glória dele. Eu quero ler agora Salmos 144 e que se torne uma oração para nós, esse salmo, em relação ao que é ser pedra e ao que Deus tem para nós, como família, como pessoa, que a gente faça desse salmo uma oração. Olha para você ver, fala assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade plantas viçosas e as nossas filhas como pedra angulares, lavradas como coluna de palácio. Uma profecia para as nossas filhas, para as mulheres. Que transbordem os nossos celeiros, olha, tudo que tem a ver com ontem, irmãs. Transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não haja rotura nem mau sucesso, não haja grito de lamento em nossa praça. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Esse versículo, eu amo esse versículo, em especial essa parte que fala, e é esse o versículo que eu quero focar: as nossas filhas sejam como pedra angulares, lavradas como coluna de palácio. Por que o salmista ia escrever isso aqui? Né? Nós estamos falando de pedra viva, de construção, de que nós fazemos parte do reino, que Deus está construindo uma casa espiritual, e essa casa espiritual é feita de pedras vivas, que somos nós. E por que ele está dizendo isso aqui, o salmista? Porque eles compreendiam a importância da pedra. E eles entendiam que as mulheres, está dizendo aqui que as mulheres têm que ser como pedra angulares, lavradas como coluna no seu palácio. Vocês viram que eu deixei em um dos devocionais fotos de colunas, né? Colunas de sinagoga, colunas de palácio que tinham caído, e a coluna ainda estava ali de pé. Lugares que já caiu há mais de 1000 anos e a coluna está ali de pé. Irmãs, nós fomos chamados para ser a coluna do nosso lar. Nós fomos chamados para ser essa preciosidade. Ao mesmo tempo que uma pedra preciosa, ela é delicada, você olha, é aquele mimo, né? Tá num anel, tá num brinco, é aquele mimo, ela é muito resistente também, né? Especialmente o diamante, que é uma das pedras preciosa mais forte. Então, irmãs, e antes dela se tornar essa pedra preciosa, ela já era uma pedra bruta, que já é uma pedra forte. Então, eu quero só relembrar aqui o significado de pedra: força, resiliência. Ela aguenta o frio, o calor, ela é resistente. Então, Deus está nos chamando para isso. Para a gente ser uma mulher mimosa, sim, uma mulher que resplandece a luz, a beleza do Senhor, mas que a gente venha também a ser essa pedra que vai ser uma coluna do nosso lar, tá bom? Agora, para terminar, eu quero falar de Mateus, capítulo 16, 13, isso. A foto que eu vou deixar hoje é desse lugar que eu vou ler aqui, tá bom? É um lugar incrível e que eu nunca imaginei que eu fosse... nunca imaginei que o que Deus estava falando aqui tinha a ver com um lugar. E vamos aprender aqui então. Mateus 16, capítulo 13, fala assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias,
ou algum dos profetas? Aí ele disse: mas vós, quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tá? Jesus disse para Pedro e ele vai dizer para nós. Toma posse dessa palavra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Irmãs, esse lugar que eu estive, maravilhoso, Cesareia de Filipe, aonde Jesus esteve ali com os discípulos e aonde ele fez essa pergunta, e ali foi ensinado, e eu vou mostrar, tem uma grande caverna, assim, com uma grande pedra, né, como se fosse uma pedra bem larga, aberta. Ali diz que chamava-se, o lugar chamava a Porta do Inferno. Sai uma água, um riozinho, uma coisa muito bonita dali, e a cultura ali pagã acreditava que aquelas águas vinham lá da porta do inferno. E ali tinha um templo pagão. Eu vou deixar a foto de que eles colocam lá, né, mostrando o que havia ali há muitos anos atrás. A foto desse templo pagão, onde faziam os sacrifícios a deuses estranhos. Jesus esteve ali com os discípulos e ali Jesus mostra, revelado ali quem era o Cristo. Quem Jesus era de verdade, né? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro: você é pedra, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Ou seja, Jesus na boca do inferno, ali na porta do inferno, onde era considerado, né, naquela época ali a porta do inferno, chamava-se aquele lugar de porta do inferno. Jesus vai até ali, leva seus discípulos e mostra: olha, se posicione como pedras vivas, porque através de vocês eu vou edificar a minha igreja, e não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que vai prevalecer contra vocês. E a gente ama isso, né? Aí os crentes do oba-oba, na hora que o bicho pega, as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Mas isso aqui é quando você é pedra viva, é quando você tem a revelação de quem Cristo é. Não é crente de boca a boca que não faz nada, que não obedece ao Senhor, que não honra ao Senhor, que honra o Senhor com seus lábios, mas o coração está longe dele. Não é esses crentes fajudo aí, não. Irmãs, não é isso que Deus está dizendo. É quando você toma a posição de quem é você em Cristo Jesus. Deus estava mudando a identidade de Pedro. Deus disse para Pedro: Simão Bar-Jonas era o nome dele, mas a partir de agora tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Deus quer edificar a igreja dele, ele está edificando a igreja dele com os remanescentes fiéis. Remanescentes fiéis, irmãos, são pessoas que vivem nos quatro cantos da terra, pessoas que amam a Deus de verdade, pessoas que querem viver a palavra de verdade, pessoas que querem ir além. Então, essas são os remanescentes fiéis que estão no quatro cantos da terra. E ele falou que sobre essas pessoas, tá? Sobre essas pessoas, a porta do inferno não vai prevalecer. E ele falou: sobre essas pessoas eu vou dar a chave do reino dos céus. Reino dos céus é diferente de salvação, de céu, é outro nível, reino dos céus. E aí, quando você tiver a chave do reino do céu, você vai conseguir ligar coisas na terra que será ligado no céu. Você vai conseguir desligar coisa na terra que será desligado no céu. Então, se você quer viver coisas profundas, quer fazer parte da igreja do Senhor, a igreja verdadeira, não é a igreja de templo só, não é a igreja só que está ali na terra, aparentemente aos olhos humanos, é a igreja verdadeira. Porque quando a igreja se reúne, dentro dessa igreja há um povo verdadeiro, genuíno.
e que nós venhamos fazer parte disso, irmãs. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Vocês são pedras vivas, firmado em Jesus, firmado na pedra angular. Então, essa é a mensagem de hoje para nós. É necessário eu falar essa mensagem para vocês entenderem um pouquinho mais lá na frente, quando nós falarmos sobre o reservatório, que é o que eu estou apaixonada no momento, é o que eu tenho aprendido e é o que eu quero viver daqui para frente, é isso, entender que eu sou uma pedra viva, que Deus está me edificando e que através dessa pedra viva vai ser construído alguma coisa, tanto para o mundo quanto para mim mesmo. Tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Tem uma semana de vitória. A canção que eu vou deixar é do Anderson Freire, né? A igreja vem. A igreja, irmãs, ela não está morta, tá? Ela está passando por um momento difícil, mas ela não está morta, ela não está dormindo, ela não está derrotada. A igreja verdadeira do Senhor, ela pode até parecer que está quietinha, mas o Senhor está trabalhando nessas casas espirituais. O Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está nos levando além, o Senhor está firmando os nossos passos, firmando as nossas estacas, para que a gente venha fazer um trabalho eficiente para Ele, porque Ele está também construindo a Nova Jerusalém, e lá nós vamos ser pedras que brilham, pedras preciosas, que vão resplandecer a luz de Cristo. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.